Então, esse é o primeiro vídeo sobre o conteúdo de metrologia, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar aí a história da metrologia, né? Então, metrologia nada mais é do que o estudo das medidas, principalmente relacionado aí à medida de comprimento, a largura, a altura, né? Que hoje em dia o sistema internacional traz como padrão 1 metro, né? Mas existem os padrões ingleses aí que são a polegada principalmente, e essas duas elas têm algumas aplicações aqui no Brasil, tá? Então a gente vai estar trabalhando durante o curso essas duas unidades de medidas. Mas antes disso, né, vamos falar um pouquinho de como que se desenvolveu, como é que chegou a essa definição, né? Lembrando aqui a o relato mais antigo, né, de que se precisava de medida, está no livro da Bíblia, livro de Gênesis, onde precisa ser construída uma arca, né? E nessa arca já existe uma unidade de medida que se usava naquela época, tá? A unidade de medida que usaram para que fosse feita todas as dimensões, o dimensionamento aí da arca era o côvado, tá? Então, usar essa unidade de medida. Então, está escrito lá: e desta maneira o farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura, né? Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, né? Então, mas o importante aqui é verificar que para fazer essa arca, eles utilizaram uma unidade de medida, chamada côvado, né? Côvado, ele representa justamente a, o tamanho do braço, que seria a partir do cotovelo até as pontas do dedo maior lá, tá? Só no, os hebreus, então, chamavam isso de côvado, mas os egípcios chamavam essa mesma medida de cúbito, tá? E hoje em dia a gente conhece essa medida como cúbito, tá? Então, o côvado foi uma unidade de medida usada por vários povos antigos, entre eles os babilônios, egípcios e hebreus, tá? Considerada como a medida da distância entre o dedo médio e o cotovelo, tá? Então, cúbito ou côvado é a mesma coisa. Então, quando eu falava lá a medida da arca de 300 côvados, seriam 300 braços, né, cúbitos, sei lá, algo similar nesse sentido. Eu usava um padrão de medida, o costume era usar a parte do corpo, tá? Então essa aí era o relato mais antigo, eles usavam essa medida aí como padrão para desenvolver lá, tá? Mas outras partes do corpo também foram bastante usadas, por exemplo, o pé. E o pé ainda é usado até hoje, se você lembrar aí. Geralmente, quando a gente vai falar a altura que um avião, uma, é, uma nave espacial aí, né, um helicóptero, qualquer coisa assim que esteja a distância que ele está do solo da Terra, a gente coloca em pés. Nesse caso aí da imagem está mostrando que o avião está a 35 mil pés de altura, né? Então ela ainda é uma unidade de medida utilizada, apesar de não ser o padrão internacional para os dias de hoje, tá? O palmo também já foi bastante utilizado como unidade de medida, né? O passo, né? Quantos passos tem, então também foi utilizado. A braça, que é de uma ponta de um dedo no médio, né? Até o outro, quando o braço está totalmente aberto. A braça. A jarda,
né? Jarda ainda é usada principalmente nos Estados Unidos, quando você vai falar naqueles campos de futebol americano, eles falam, correu tantas jardas, né? Então, ela é mais usada aí no padrão inglês, tá? Uma jarda, ela corresponde ao centro do nariz, né? Até ao polegar esticado aqui para frente, tá? A altura do polegar esticado para frente. Então, isso aí é uma jarda. É diferente da braça, porque a braça é de uma ponta até outra. Aqui é só um braço esticado a partir do centro do nariz até a ponta do polegar, tá? E também a polegada, que é bastante conhecida aqui no Brasil também, apesar da gente não utilizar esse sistema de medição. Mas geralmente vem muitas peças aí que estão em polegada, né? Você vai encontrar muita coisa aí que está sendo dimensionada em polegada, né? Por exemplo, pega uma broca para furadeira, tá em polegada. Um prego vai estar em polegada, né? O diâmetro do prego, o diâmetro das chaves de fenda, né? Todas vêm sempre dimensionadas através de polegadas, tá? Então, esse sistema aqui a gente vai trabalhar um pouquinho também durante o curso. Bom, mas como a gente viu aqui, ó, essas unidades medidas aqui, elas se referem ao corpo humano. Aí, se uma pessoa medir com uma polegada, né, com o seu polegar, vai dar um resultado. Se outra pessoa, né, dependendo da espessura que é o polegar dela, vai dar unidades diferentes. Então, essas unidades aqui, elas não eram padronizadas. A única tentativa de padronizar foi quando eles citaram que o padrão seria as medidas do rei. Então, quem ditava o padrão da unidade medida era o rei. Se queria saber quanto que era uma polegada, você teria que ver a polegada do rei. Quanto que é uma braça? Teria que ser a braça do rei e assim por diante. Tá? Todas essas medidas aqui teriam que ser referentes às medidas do rei daquela província, daquele país. Tá? Mas, além de entre um país e outro ter essa desigualdade, porque eram reis diferentes, ainda tinha o problema de que se o rei morria, o outro rei que assumisse no lugar teria também mudaria totalmente o padrão, né? Então isso era bastante complicado aí de manter um padrão na unidade medida, tá? Enquanto se fala em território, grandes territórios, grandes distâncias, às vezes não tem muita diferença. Se você ralar por 3 metros, 5 metros, se está falando de vários quilômetros, né? Mas quando é para algo que exige mais precisão, aí não tem jeito. Aí você não pode definir mais ou menos 1 metro, né? Digamos assim, se for usar a unidade de medida do metro, né? Então, com a necessidade de padronização, né? Os egípcios foram os primeiros que tentaram fazer essa padronização. Quando eles utilizaram aí uma pedra, né, para padronizar o cúbito, que é, como a gente viu anteriormente, é a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, né? Então, eles fizeram essa medida num pedaço de pedra, né? E esse pedaço de pedra eles chamaram de cúbito padrão. Então, quem quisesse verificar a medida padronizada, não procuraria mais o rei, e sim teria que ir lá buscar essa pedra aqui, tá? Ela seria o padrão aí da medição. Então, como
essa pedra era muito pesada para levar de um canto ao outro para fazer a padronização, eles resolveram chumbar no templo, né, um templo egípcio, uma dessas pedras aqui, né, então ficava lá naquele templo e o pessoal ia conferir. Só que, como é de pedra, ela sofreu algum desgaste ou ela foi quebrada, né? Então isso não durou muito tempo para eles mudarem a ideia de padrão através de uma barra de pedra, tá? E aí veio na França a segunda tentativa aí de padronização e o padrão foi chamado, a unidade de medida, né? Foi chamado toesa, tá? Então era uma barra ao qual ela foi fixada num, num templo, né? E essa barra, então, quem quisesse verificar o padrão teria que ir até esse local aqui para poder fazer a medida e padronizar. Aí, se quisesse fazer a medida, por exemplo, pegar um pedaço de madeira, ia lá e medir esse pedaço de madeira na mesma distância, e aí uma toesa seria o comprimento dessa barra de ferro, tá? Só que essa barra de ferro, ela também podia acabar se deteriorando, né? Com corrosões, etc, né? E então ela não foi a medida ainda mais aceita como padrão, tá? Então começou a se buscar ainda se estudar outras formas naturais, né, de se manter um padrão de medida. E aí os estudiosos começaram a fazer alguns cálculos para verificar, né, se existia essa unidade de medida natural e que seguisse algumas exigências, tá? Então as 3 exigências que deveria ter é que deveria se encontrar fácil, de forma fácil na natureza, né? Ser facilmente copiável, ou seja, ter facilidade de copiar essa medida. E os múltiplos e submúltiplos deveriam obedecer o sistema numérico decimal, né? Que é o padrão que a gente usa até os dias de hoje, que está mais acostumado. Existem vários sistemas numéricos, né? O binário, o octal, o hexadecimal e assim vai, mas a gente foi optado aí por padrão o sistema decimal, tá? Então, tinha que obedecer esses 3 critérios. E aí, segundo alguns cálculos que fizeram, o metro seria uma unidade natural, aonde ele representa a 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. O meridiano terrestre seria lá do Polo Norte até a linha do Equador, né? Então, estudiosos fizeram todos os cálculos lá para chegar nesse valor, tá? E esse seria o valor que se padronizaria a medição, tá? Então, o nome da pessoa que fez esse estudo foi Taylor Rand, né? E foi na França que foi feito. E isso foi definido no dia 8 de maio de 1790, tá? Então tá aqui só a imagem mais clara, né? Então, da linha do Equador até a linha do Polo Norte, tá? Então a primeira definição que se deu para a unidade de medida metro foi que o metro é a 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Só que algum tempo depois
alguém, né, agora não lembro exatamente o nome, mas fizeram as medidas, né, calcularam mais ou menos essas medidas e perceberam que se usasse exatamente 1/4 do meridiano terrestre, a medida de 1 metro seria totalmente diferente, tá? Então, mas para não mudar o padrão, eles mudaram a definição da unidade de medida metro. Então, a partir de agora, o metro é a distância entre os dois extremos de uma barra de platina, né, que foi definida como o valor de 1 metro, que ficou depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura 0 graus Celsius. Tá? Então, quem quisesse fazer a aferição da medição, teria que ir até esse depósito de arquivo, né? Arquivos na França. E lá eles teriam a barra de platina que deveria ser feita a medida 0 graus Celsius. Tá? Então eles escolheram essa temperatura porque era a temperatura mais fácil de se conseguir colocar em qualquer circunstância. Né? Se tivesse em baixa temperatura ou alta temperatura, você conseguiria fazer com que ela ficasse por um bom tempo a 0 graus Celsius para que essa barra de platina aqui não tivesse a dilatação, né, através do calor e assim por diante. Né? Então, seria a medida exata de 1 metro. Bom, para aperfeiçoar o sistema, fez-se outro padrão que recebeu, né, seção transversal em X para ter maior estabilidade. Tá? Isso porque a barra de platina lá, ela com o tempo ela dilatava, ela podia receber outras influências, né, da temperatura e acabava não tendo uma precisão na medida. Então eles resolveram mudar, né, um pouquinho a forma da barra e fizeram ela nessa seção transversal em X, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que deu uma melhor estabilidade para a barra. Com uma adição aí de 10% de irídio para tornar seu material mais durável. Tá? E 2 traços em seu plano neutro, de forma a tornar a medida mais perfeita. Então, tá aqui o desenho dela, como que ela ficou. Ó. A seção transversal em X, né? A distância entre esses 2 pontos aqui neutros é o valor de 1 metro. E aqui embaixo estão as duas barras aqui que fazem o suporte aí ficar mais preciso essa medição, tá? Então, com isso, né, mudou um pouco a definição lá. Então, essa seria a terceira definição para a unidade de medida metro. Então, metro é a distância entre os eixos de 2 traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no BIPM, que é esse local aqui, ó. Não vou me arriscar a falar porque precisa ter uma pronúncia em francês, mas a sigla é BIPM. Essa barra também para fazer a aferição, né, ela tem que estar na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetro né, por grama ali. E apoiado sobre seus pontos de mínima flexão, tá? Esse tem que estar, não pode estar muito flexionado aí a barra, tá? Só que com o tempo outras modificações aí surgiram, né? E no Brasil então, e isso fez com que surgissem novas
uma nova definição, tá? No Brasil, o Inmetro adotou também essa unidade que é do Sistema Internacional, o metro, e daí ele postulou a definição dessa unidade de medida, formando aí a quarta e atual definição de metro. Então, metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 divididos por 299,792, desculpa, 1 divididos por 299.792.458 de segundo, tá? Então, seria uma nova forma de você aferir, né? Utilizando a luz no vácuo, né? E a unidade de tempo, tá? Então seria essa a última definição e atual que está no Inmetro. Existem algumas coisas, tá? Por exemplo, no arredondamento, quando a gente vai falar de arredondamento, a ABNT ela tem um padrão de arredondamento que vai diferenciar um pouquinho do padrão do Inmetro, tá? Então o Inmetro considera de um jeito e a ABNT considera de outro jeito. Como aqui o curso é de qualidade e a qualidade ela sempre vai buscar a padronização do Inmetro, tá? Então tudo que a gente for ver nesse curso vai ter referência o Inmetro, tá certo? Então, atualmente, o Sistema Internacional de Medidas adota como padrão de medida a unidade metro, tá? Agora, vale ressaltar aí que na Inglaterra e nos Estados Unidos ainda utilizam outros padrões, como a jarda, né, que eu já falei, tem a milha, né, e a polegada. E aqui no Brasil, o padrão obedece à unidade do Sistema Internacional, que é o metro, né? Só que, como eu já falei também, existem muitas peças aí que volta e meia vêm com as medições em polegada. E por isso que vale estudar essas duas unidades no curso de qualidade, tá? Então, a gente vai estar nos próximos vídeos aí apresentando as equivalências, né, entre polegada e metro, fazendo as conversões de tal forma também. E daí só para título de curiosidade, né, a gente tem as comparações então aqui, ó, 1 polegada equivale a 0,254 metros. Aliás, 0,0254 metros. Um pé, né, se for no padrão, é claro que cada pessoa tem um tamanho de pé diferente, mas o pé padronizado, né, como medida, como unidade de medida, ele equivale a 0,03048 metros. Uma jarda equivale a 0,9144 metros, tá? Aliás, um pé é 0,3048 metros, né? Vamos lá. Então, a gente vai estar trabalhando essas conversões aí. É claro que não vamos trabalhar tanto aí com o pé e a jarda, mas a gente vai estar trabalhando aí. A jarda, por exemplo, ela equivale a 0,9144 metros, tá? Então é mais, mesmo assim a gente vai trabalhar mais com polegada e metros, mas é só por título de curiosidade aí, quanto que equivale a um pé, né? Se fosse medido em metros, quanto equivale a uma jarda, quanto que equivale aí outras unidades de medidas que poderiam ter se transformado em unidades padrões, caso fossem aceitas aí internacionalmente. Então a aula de hoje era isso. Amanhã, no próximo vídeo, a gente vai estar tratando aí já de algumas situações de conversões, né, múltiplos e submúltiplos, né, falando do sistema numérico decimal.
e finalizar então o vídeo de hoje.